Olá, bem-vindas à nova fase do Mãe Leve por dentro e por fora. Eu estou muito feliz de mostrar para vocês esse novo projeto. Nesse vídeo, então, eu quero explicar algumas coisas para vocês, como que vai funcionar, o que vocês devem esperar dessa nova fase. Eu quero começar me apresentando. Eu sou a Bibiana Beck. Quero começar contando para vocês um pouco sobre a minha história. Eu me casei em 2020, no meio da pandemia. Já tinha 31 anos, 32 anos quando me casei, não me lembro agora. Mas quando eu me casei, eu não tinha assim esse sonho de me tornar mãe. Não tinha. Eu sei que muitas mulheres têm, até talvez algumas que vão adquirir esse e-book nem são mães ainda, mas já adquirem profetizando sobre as suas vidas, né, essa bênção que é ser mãe. Mas eu não tinha esse sonho, não tinha nem, assim, planejado direito como que seria isso. Porém, depois de 2 anos, mais ou menos, eu fiquei grávida depois de casar, e eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 3 anos e meio, um pouco mais, e foi, assim, uma mudança total na nossa rotina. A gravidez foi tranquila e tal, mas quando ele nasceu, começou a nascer um desejo muito forte no meu coração de sair, né, do meu trabalho. Eu era professora na rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, professora de história. Eu amava o meu trabalho, eu amo dar aula, né? Vocês devem perceber. E eu amava, porém, por algumas dificuldades que eu andava tendo já nesse meu trabalho, eu estava querendo cuidar do meu filho em casa, né? E foi uma decisão para nossa família muito importante, foi uma decisão certa, foi um caminho de Deus para nós nesse momento. Mas, apesar, né, de eu estar em casa, eu não sou a militante, não levanto a bandeira. Eu sei que muitas mulheres não só precisam, mas também preferem trabalhar fora de casa. Eu não sou uma delas, mas o Mãe Leve ele também vai servir para essas mulheres que trabalham fora de casa. Eu hoje em dia trabalho dentro de casa, né? Mas enfim, com essa nova rotina, né, eu demorei a me adaptar. Uma mãe de primeira viagem, né, não sei se você também passou por isso, mas a minha primeira maternidade, digamos assim, né, primeiro contato com a maternidade foi muito complexo, né? São muitas coisas para lidar. Apesar de eu já ter uma idade avançada, eu nunca tinha cuidado de uma criança assim sozinha, uma criança minha, né? Uma criança que eu tenho que trocar fralda, lidar com choro, lidar com noites mal dormidas, principalmente. Então, muitas coisas aconteceram, muitas dúvidas, questionamentos, falta de sono. Isso foi uma das principais coisas terríveis que eu enfrentei. Falta de sono, privação de sono. Isso, consequentemente, acabou trazendo problemas para minha casa, problemas para o meu bebê, problemas para o meu casamento e problemas para mim. Pela minha falta de tato, né, minha falta de saber lidar, minha imaturidade mesmo, nessa questão da maternidade, né. Eu engordei muito também, né, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu engordei 16 quilos. Isso me impactou demais depois, quando eu ganhei meu filho. Eu tive uma cesárea bem difícil, porque eu não queria ter cesárea. Não foi difícil a cesárea deu tudo certo, mas eu tenho vídeo, inclusive, no YouTube sobre cesárea, mas teve um problema na cesárea, na verdade, mas o problema não foi esse. O problema é que eu não consegui reverter aquele quadro, né, digamos assim, aquele peso. Eu fiquei ali uns 10 quilos a mais do meu peso durante todo esse tempo aí, até engravidar do meu segundo filho, que daí eu engordei mais, né. O peso impactou muito na minha vida, gente, demais. Eu não conseguia emagrecer. Por quê? Porque eu tinha toda uma questão emocional que eu estava lidando. Toda uma questão ali, sabe, dentro de mim, coisas que eu estava vivendo, que me impactaram demais e eu não conseguia emagrecer. Mesmo indo à academia,
eu descontava todas as minhas emoções na comida, então eu comia muita coisa fora, assim, muito lanche. Isso impactou a minha saúde, né? E eu realmente, eu precisava perder peso, não era uma questão só do peso físico, mas era um peso emocional que eu estava carregando. E no meio disso tudo, nós começamos a planejar o nosso segundo filho. Ficamos ali 5 meses tentando até que veio, né, a notícia da segunda gravidez. Fiquei feliz porque eu queria muito ter um segundo filho. O menino também, né, hoje ele tem 1 ano e pouquinho. Então, quando veio essa notícia, eu ainda amamentava, parei de amamentar, e quando eu tinha uns 2 meses de gestação. E aí eu comecei a sentir muito cansaço, né, por isso parei de amamentar, e eu comecei a sentir uma necessidade de cuidar mais da minha saúde, porque eu desenvolvi uma diabetes gestacional. No início da gravidez eu desenvolvi isso, eu controlava a glicose, ela ficou boa durante toda a gestação, foi realmente no início, assim, que deu um baita um pico, assim, de glicose, né, no meu sangue, e eu comecei a cuidar um pouco melhor. Não digo pra vocês que, nossa, comecei a cuidar horrores, tá? Tava grávida, né? Mas eu comecei a cuidar. E uma coisa que eu fiquei muito pensando nessa época é que, assim, na minha primeira gestação, eu ia a pé para o trabalho, né? Pegava trem, ia a pé, e eu caminhava muito, assim, caminhava 15 minutos depois mais, depois pegava o trem e andava mais 15 minutos para chegar na escola, para voltar a mesma coisa. Ia na academia, fazia musculação, caminhava horrores com aquele barrigão. E na segunda gestação, claro, na primeira gestação eu passei pela gestação quase inteira no inverno, né? As pessoas nem viam que eu estava grávida. Mas na segunda gestação, era verão. Eu tinha que me movimentar. O médico, ele me disse, né, bom, pelo menos uma caminhada, algum exercício tu tem que fazer, né? Eu não conseguia fazer. Cara, era muito calor, mas estava muito pesada. Eu cheguei a 108 quilos. E isso me impactou muito, porque eu fazia musculação antes, eu me movimentava demais, eu caminhava muito. E isso me impactou muito, porque eu pensei, nossa, eu não consigo nem caminhar, né? Eu lembro que claro, gente, grávida, né? Aquele barrigão, meu filho estava sentado, ele ficou a gestação inteira sentado, então era muito incômodo. E eu tinha também um tecido da minha cesárea tinha tido uma aderência, né? Então eu sentia muita dor, muito incômodo. Era terrível, assim, né? E aí, finalmente, eu pensava, eu tinha um pensamento, não, quando eu tiver essa criança, não tinha planejado, né, ter mais filhos depois do segundo, eu vou emagrecer. Qualquer custo, eu falava isso pra todo mundo. Falava pra todo mundo, gente. As pessoas ficavam, as pessoas sempre falam isso, né? Olha, a pior época pra te querer emagrecer é depois que tu ganhar filho, porque tu vai amamentar, tu vai sentir muita fome. E realmente. Mas eu tava me alimentando muito errado, né? Às vezes a gente acha que está se alimentando bem. Não, estou comendo bastante verdura, bastante fruta, mas as coisas que a gente come além, sabe? Isso estava me fazendo muito mal. Eu já sabia disso. Então, quando eu tive meu segundo filho, nos próximos dias no hospital, eu já pedi comidas mais pastosas, já comecei a comer mais sopa, né? Porque daí logo veio o inverno, também isso me ajudou. E eu comecei a me alimentar melhor. Comecei a me alimentar melhor, até que chegou ali no 3º mês, mais ou menos, né, meu filho tinha mais ou menos uns 3 meses, meu marido foi lá e simplesmente pagou minha academia, falou, paguei pra academia, agora vai. E aí, nesse dia ir na academia, eu comecei, e logo depois, assim, quase um mês, eu já estava numa reeducação alimentar. E essa reeducação alimentar, a gente trabalhou muito a minha mente, é por isso que eu quero falar sobre ela aqui, nesse vídeo para vocês já, que foi um dos meus impulsos. Porque sim, tinha uma questão estética, mas tinha uma questão que eu trabalhei mentalmente. Não comer compulsão, né? Não comer por compulsão, como eu estava fazendo. E comer assim, me alimentando, sabendo por que eu tenho que comer proteína, por que eu tenho que comer carboidrato, né? De absorção lenta, né? Que é os melhores carboidratos que tem para o nosso corpo, que existem. Por que eu tenho que comer verdura? Então, tudo isso, eu comecei a acrescentar sementes no meu dia a dia, comecei a acrescentar chá, mesmo sem gostar de chá, eu detesto chá, gente, mas eu tomo muito chá. Claro, né, os chás que eu posso tomar amamentando, ainda amamento, pouco, mas ainda amamento, então eu tenho que cuidar do que eu como, o que eu tomo, enfim. Mas tudo isso foi um processo, assim, interno, sabe? De mudança, e ao mesmo tempo Deus trabalhando no meu coração, a parte espiritual cresceu, porque
uma coisa que me limitava muito, eu me limitava muito por causa do meu corpo, sabe? Meu corpo como estava. Porque eu não me sentia, eu não conseguia me enxergar no corpo que eu estava. Então eu não conseguia ficar bem comigo mesma, eu não conseguia ficar bem com as pessoas, eu não conseguia, assim, nem com Deus, eu estava num processo assim com Deus também, porque, pensa, né, a gula, o comer demais, a compulsão, a comer as emoções, ao invés de expressar elas, ao invés de falar sobre elas, de curá-las, é um processo que nos adoece espiritualmente também. Então eu estava, de certa forma, espiritualmente doente. E eu fui nesse processo todo conhecendo mais a Jesus, grata por poder fazer academia, grata por poder, né, eu comecei a correr nessa época também, comecei a correr e fazer HIIT, né, eu sempre fazia musculação e HIIT depois. Então eu perdi muito peso, eu fui perdendo. Quando eu comecei, né, meu processo, eu quero falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa importante. Entre nós, mulheres, e principalmente as mães que entendem o processo, que sabem o que é. Para muita gente eu dizia assim, que não, agora eu vou emagrecer. As pessoas diziam, não, agora tu não vai conseguir emagrecer, agora tem que pensar em aumentar, tem que pensar em ser mãe. E gente, dá para seguir os nossos sonhos, ao mesmo tempo que nós estamos nos tornando mães, nos descobrindo como mães. Dá, tem como. E eu acho que esse é um processo essencial para que nós não nos percamos, porque a gente às vezes se perde. Não, tu vai te perder mesmo. Ih, espera eu 5 anos para te conseguir te reencontrar como mulher. E, gente, a mulher que eu encontrei, a mãe que eu encontrei, a Liliana que eu encontrei pós-maternidade é uma mulher muito melhor do que antes. Porque é uma mulher muito mais altruísta, uma mulher disposta a dar tudo de si pelos seus filhos, sim, porque ela está preparada para isso. E quando eu digo preparada, é preparada espiritualmente, preparada emocionalmente e preparada fisicamente também. Não quero ser cancelada, mas se for, tudo bem. Eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Gente, não tem como a gente conseguir dar uma educação, um amor necessário para a nossa família quando nós estamos doentes numa dessas 3 áreas. Então, assim, eu estava já numa situação de pré-obesidade. As pessoas não sabem disso, porque as pessoas olham, eu sou alta, eu tenho quase 1,80 m, eu sou uma pessoa enorme, então o peso ele se espalhava no meu corpo, né? Então as pessoas pensam, nossa, não estava obesa, tá fazendo fiasco. E eu estava, e não era só uma obesidade, uma pré-obesidade, né? Mas era também uma questão emocional, era uma questão espiritual. Então era uma prisão que eu estava vivendo, sabe? Eu me libertei dessa prisão. E criar esse projeto Mãe Leve me traz realmente essa leveza que Deus trouxe para minha vida através da palavra dele, que Deus trouxe para minha vida através de poder cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha mente, que é algo que eu ainda cuido, né? Que eu ainda quero cuidar ainda mais, a cada vez mais. Mas essa é a minha história. Foi assim que aconteceu comigo. E tudo começou no físico. A minha leveza começou a aparecer no físico, mas ela começou num processo mental, de dia após dia, ir naquela academia, fazer aqueles exercícios, de dia após dia, olhar para o meu corpo e dizer, nossa, mas assim, gente, eu olhava e pensava, não, eu nunca mais vou ter aquele corpo que eu tinha. Realmente, eu tenho estrias na barriga que antes eu não tinha, né? Mas o meu corpo, apesar disso, né, apesar de outras coisas, a marca da cesárea, né, 2 cesáreas, assim, uma depois da outra, fica uma marca, fica um inchaço naquela região, o peito, né, tudo muda, realmente muda, não tem como. Mas o corpo que eu estou hoje, eu me reconheço muito mais do que quando eu estava grávida, porque quando eu estava grávida eu já emagreci, eu já estava um pouquinho acima do peso, né, eu comia bastante, lanche também. Então eu estava já um pouco acima do peso. Eu emagreci além, né? Eu emagreci pelo menos 12 quilos a mais do que eu estava quando eu engravidei do meu primeiro filho. Então eu emagreci muito, né? E realmente hoje eu me enxergo, eu olho para as minhas fotos, eu olho para as roupas que eu quero vestir, que eu visto, fica legal. Eu me olho no espelho, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu me olho no espelho com roupa de baixo, né? Tipo assim, na hora que a gente vai tomar banho, sabe? E eu penso, nossa, olha só que eu conquistei essa gordura que eu achei que nunca ia sair. Eu tinha uma gordura
que é a gordura das mães, eu acho, né? Aqui, assim, do lado, sabe, abaixo do ossinho que a gente tem no quadril, eu tinha uma gordura ali que me incomodava demais, e essa gordura saiu. Nesse processo, eu também tive drenagem linfática, que é uma coisa muito boa, né? Desincha bastante, trabalha ali, trabalha nessa questão de retenção de líquido, né? Então, me ajudou bastante. Foi todo um processo, gente, de leveza. Deus trouxe para minha vida de leveza. E é por isso esse Mãe Leve de dentro para fora, né? Por dentro e por fora. Porque acontece na parte mental, acontece na parte espiritual, acontece fisicamente também. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu posso compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com vocês. Eu quero falar agora sobre o e-book Mãe Leve. O e-book Mãe Leve, ele é o primeiro produto, que está chegando depois, ele é o primeiro produto criado por esse projeto, né? Esse e-book, então, são 7 dias para recomeçar com fé, autocuidado e leveza na maternidade. Quem acessa o e-book tem acesso, né? Quem acessa o projeto tem acesso a esse e-book. Nesse e-book eu conto um pouco sobre a minha história. E aí, ali, a cada dia tu tem um versículo, e esse versículo é acompanhado por um podcast, o podcast Vou Passar um Cafezinho. Lá no Vou Passar um Cafezinho, tu encontra 7 episódios, né, que tem essa marquinha do Mãe Leve, que é essa folhinha verde. E ali, então, tem 7 dias de devocional, de 3 minutos mais ou menos, falando sobre esse versículo aqui, trazendo uma reflexão, né, uma breve reflexão, bem bonitos, bem legais, assim, para começar o teu dia, sabe, começar as tuas tarefas ali já em conexão com Deus. E aí, depois desse versículo aqui, que tu pode acompanhar no podcast, está disponível para todas as pessoas, tu tem ali um momento que tu vai ler esse e-book, tu vai separar uns 5, 10 minutos para ler esse e-book, tu vai, né, tentar absorver essas palavras, né, no primeiro dia, tá, eu vou ler para vocês aqui, pequenos momentos assim são poderosos, fala sobre um momento que tu vai preparar para ti, eles mostram para você mesma que cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Então é cheio de frases assim, cheio de atividades pequenas, mas significativas. Tem uma parte cuidando do corpo, onde tu vai te movimentar de alguma forma, cuidar do teu corpo de alguma forma, cuidar da tua alma também, tem uma parte de cuidar da alma também, cuidar das tuas emoções. E tu vai sempre ter ali espaços para anotação, um espaço para te desenvolver a tua atividade. Passo a passo do dia, sempre tem o passo do dia, né, que é alguma coisa. Então, assim, gente, é um e-book que vai te tirar daquela zona de, tá, o que eu faço? Né? O que eu faço agora? Eu preciso mudar. De repente, tu não precisa emagrecer, mas tu precisa, como mãe, aprender a cuidar de ti. Isso é a coisa principal, gente, que eu vejo. É o principal. Eu convivo com muitas mães, e eu vejo como as mães, elas se largam por causa dos filhos e falam assim, ó, não, eu vou dar a vida pelo meu filho. Aliás, eu vou morrer pelos meus filhos. Eu vou morrer para quem eu era, e agora eu vou viver para os meus filhos. Gente, isso não precisa. Isso assim, ó, 2 coisas a respeito disso, tá? Desse tipo de pensamento que colocaram em nós, e eu acho que toda essa pressão, sabe, que a própria sociedade faz, que a família faz sem querer, que os amigos fazem, que outras mulheres acabam colocando em ti porque elas são assim. Gente, primeira coisa, não precisa morrer pelos teus filhos, não precisa. Se tu é cristã, Jesus já morreu por todos, ele morreu pelos teus filhos também, por ti, por todos. Então, assim, não precisa, não vai ser necessário morrer, tá? Calma, primeira coisa, não precisa, não foca nisso. Não, porque agora eu vou morrer para quem eu era, sim, a gente morre, gente, eu larguei um concurso, tá? Eu me exonerei de um concurso para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa. Então, sim, exige sacrifícios, vai ser uma vida sacrificial, vai acabar com o teu egoísmo, vai. Só que dentro disso, existe aquela palavra que fala de amar as pessoas da mesma forma como a gente se ama. Isso quer dizer que todo mundo se ama sim. Então tem gente que fala assim, não, eu não me amo. Tá viva? Tu acorda, né? Tu levanta da cama, pode ser que tu não esteja demonstrando o teu amor por ti mesma,
né? Vivendo de uma forma que está cada vez pior a tua saúde, cada vez pior o teu relacionamento com teu marido, porque tu resolveu na tua cabeça, porque alguém te disse, ou porque tu foi programada de uma certa forma que tu precisa cuidar dos filhos, cuidar dos filhos, cuidar dos filhos. Gente, calma, os nossos filhos, eles precisam de nós inteiras, nós só seremos inteiras se nós realmente aprendermos a nos priorizar também. Nós precisamos nos posicionar nessa mãe leve. Nós precisamos nos posicionar como mulheres, como mães. Porque sim, gente, não vai ser a mesma mulher, mas vai ser uma mulher ainda mais forte, ainda mais leve. Ainda não é nem forte, mas é ainda mais leve, sabe? Quem carrega força é admirável, né? Uma mulher forte, é muito bonito, mas é muito cansativo ser uma mulher forte. Mas ser uma mulher leve é tão bom. Tão bom, gurias. Tão bom, mulheres. Então, é nesse cuidado que nasce Mãe Leve, sabe? De ver tantas mulheres, tantas mães que se abandonaram por causa dos filhos. E esse não é o intuito de Deus. Nós seremos salvas. A palavra fala que nós seremos salvas pela maternidade. Sabe o que é isso? É dar a vida, é parar de ser egoísta, é ser mais altruísta, aprender a ser mais bondosa, aprender a estar inteira. Eu tenho aprendido a estar inteira com os meus filhos. Gente, eu faço muitas coisas. Quando eu tô gravando vídeo, meu marido colocou eles para dormir, tá lavando a louça, mas assim, gente, desde que eu acordei, eu preparei o que tinha que comer, eu preparei o que tinha que fazer, eu preparei a roupa desde ontem. Então, assim, eu fiz milhares de coisas para facilitar a vida do meu marido também, que ficou com eles de manhã. Mas, assim, enquanto eu estou com eles, eu estou com eles, eu sou deles. Mas quando eu não tô, eles sabem que eles estão sendo cuidados por mim, que houve um cuidado da mãe ali também. Então, sim, quando eu chego, né, eles vêm pro colo, os dois, sempre. Quando eu chego, vem os dois pro colo. Meu bebezinho vem, e o mais velho também, eu quero colinho, e vem os dois pro colo. E esse é um momento deles. Claro, não é o único momento, mas é o momento que eles estão com saudade da mãe, eles querem a mãe perto. Então, assim, presença, né? Presença é muito maior do que tu dizer que, eu me sacrifico, porque eu faço tudo. Eu sei que nós temos toda essa pressão e que a gente tem que resolver muitas coisas, mas nós queremos, se você quer ser uma mãe leve por dentro e por fora, você vai precisar aprender a delegar tarefas, né? Tem seu marido aí, e entender que você faz a tarefa de um jeito e outra pessoa vai fazer de outro jeito. E isso não quer dizer que essa outra pessoa está fazendo errado. Pode ser que essa pessoa esteja fazendo até de uma forma melhor que você. E você deve aprender com ela. Então, sim, a maternidade, ela é essa descoberta, ela é essa se desprender de antigos padrões, né? Então, tudo isso, gente, é tanta coisa que eu tenho para compartilhar com vocês, é por isso que eu fiz essas videoaulas, e essa aula inaugural, inclusive, ela tá no ar também no YouTube, para todas aquelas que querem, né, que estão em dúvida ainda se participam, se não participam. Eu quero contar agora para vocês sobre os projetos do Mãe Leve, né? Então, quando tu adquirir o Mãe Leve aí, além do e-book, além do podcast, né, que já está disponível para todo mundo, vai ter também acesso a um áudio para aqueles dias em que tu te sentir insuficiente, um áudio que eu fiz, um áudio com palavra, com oração, com direção, assim, tá procurando uma palavra de Deus? Compra o Mãe Leve, porque ali tem uma palavra de Deus para ti específica nesse áudio. E agora, então, nós teremos também as videoaulas. Com quantos módulos? Eu não sei quantos módulos, porque os módulos eles vão sendo acrescentados conforme eu for fazendo os vídeos, tá? Eu comecei agora, né, os vídeos, agora em junho de 2026, e eles vão sendo postados de acordo com a necessidade, de acordo com o meu planejamento aqui de conseguir gravar esses conteúdos para vocês, mas eu já tenho algumas ideias de vídeos iniciais para mostrar para vocês. Serão vídeos curtos, esse é longo, porque esse é um vídeo explicativo, mas assim, autocuidado da mãe, cuidado da casa, cuidado para os filhos,
cuidado com o casamento, movimento, atividades físicas, a questão da alimentação, sono, descanso, energia, hábitos, enfim, planejamento da semana, gestão de tempo, prioridades, constância, coisas que eu vou tratando aqui com vocês, que eu vou falando com vocês nessas aulas, finanças, casamento e parceria. E eu vou acrescentando também nessas aulas conhecimentos de outras pessoas, digamos assim, tá? Tem uma pessoa já específica que vai participar desse projeto comigo, que vai trazer aulas para vocês. E eu vou falar já, vou falar logo de agora, já vou falar para vocês que nós teremos um módulo para pais, um módulo paterno, que não vai ser feito por mim, mas vai ser feito pelo meu esposo. A ideia foi dele, então é ele que vai gravar. Eu quero gravar também um módulo casamento, um módulo eu e ele, para ter essas aulas com vocês, mas ele também vai falar sobre essa parte do pai estar presente, né? Do pai presente, do pai que vai ajudar essa mãe leve, né? Porque, gente, a mãe leve, ela não nasce sozinha. Eu só consegui sair do lugar depois que realmente meu marido me inscreveu numa academia, sabe? Então foi um incentivo que ele me deu, né? Ele não falou assim, tem que emagrecer, mas ele me inscreveu na academia, olha que beleza. Fica a dica, né? Então, assim, ele sabia que eu precisava porque eu queria, porque era uma necessidade que eu tinha. Então, nós vamos ter muitos módulos ainda, né? E nessa aula inaugural, então, que eu tô dando aqui para vocês, né? Ela é a primeira aula do e-book, do projeto Mãe Leve, né, dessas videoaulas, mas nós teremos muito mais aulas, muito mais módulos conforme nós formos postando, a gente vai dizendo para vocês. Quero encerrar esse vídeo dizendo que esse preço, esse valor inicial promocional, né, digamos assim, de R$ 27,90, ele está disponível até dia 15. Até dia 15 tu vai ter tudo que terá no Mãe Leve ainda por R$ 27,90. Depois do dia 15, as inscrições fecha o projeto. E aí eu vou reinaugurar o projeto Mãe Leve lá em julho, com um novo valor, não vai ser um valor, nossa, gigante, mas com um novo valor, então, reajustado, né, para essa nova fase. Então, se tu quer adquirir, se tu quer presentear alguém, se tu quer mandar esse vídeo para alguém, aproveitar essa promoção aí durante essa semana, né, no início de mês, para te conseguir ter esse valor promocional, senão, nós nos vemos lá em julho. Deus abençoe, até a próxima aula, eu te vejo dentro do projeto Mãe Leve por dentro e por fora.